Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um programa Opiniões da TV Zumbi. E hoje temos aqui nossas convidadas Júlia e Milena. E nós vamos abordar o tema esporte feminino, né? Que é um assunto que vem ganhando um grande impacto na mídia. E nós achamos importante trazer esse assunto aqui hoje. Eu vou começar passando a palavra para a Júlia, na sequência a Milena. Elas fazem parte da Atlética Zumbi dos Palmares, assim como eu também. E como meninas do meio do esporte, acho que a gente tem mais propriedade para poder falar e trazer esse assunto com mais leveza, né? Então, eu acho que eu posso começar abrindo com uma pergunta, né? Sobre qual é a sua visão sobre o esporte feminino no nosso país, né? No Brasil. Bom, eu vou iniciar primeiro pensando em questão da minha vivência, questão do esporte, como eu comecei, como eu estou aqui hoje, para entender tudo isso. Bom, comecei cedo, através de experiência familiar, e as pessoas me incentivando, tanto minha mãe, meu pai, em casa mesmo. E o maior incentivo que eu tive, tanto é que foi da minha irmã, que foi também da faculdade, Zumbi dos Palmares. Jogou com a gente, fez uma ótima competição na competição da universidade, né, da NDU, e foi muito bom essa experiência que eu tive com ela. E o começo, para mim, questão do esporte, foi muito bom, porque eu tive uma visão totalmente diferente de vivência e educação, trabalho em equipe, tudo isso me ajudou desde base até hoje em questão da minha vivência, só resumindo mesmo, certo. E a experiência que eu tenho. E aí, com quantos anos você começou a jogar, Júlia? Eu em torno de 8 a 7 anos, por aí. E o único esporte que você praticou foi o basquete? Pra falar a verdade, eu comecei cedo por conta da minha cidade onde eu morei. Lá eles incentivam muito em relação ao esporte feminino. Isso me chocou, para falar a verdade, porque realmente foi questão da base, eles ensinam mesmo desde pequena, mas não é só o vôlei, não é só o basquete. Eu falo vôlei porque eles também incentivam o vôlei também. Mas era um meio de recreação, sair um pouco da rotina, não só tipo ir para a escola e voltar para casa. Então minha mãe já fazia esse papel, né, de me levar, tudo mais. E aí eu fui gostando, fui me apegando, e aí veio minha prima também junto, veio minha irmã junto, e essa coisa de amiga, vizinha. Uma foi exato. Puxando a outra, né? E aquela coisa, tipo, de só ver o basquete, um amor, e tipo, ir pra escola e ansiosamente jogar basquete depois. Certo. E o basquete, qual a importância não só do basquete, não só a modalidade do basquete, mas qual a importância do esporte na sua vida? Nossa, é muito abrangente. Porque a gente pode ter uma visão muito ampla, tanto em questão de oportunidade, quanto em questão tipo, de aprender muito, vivência com pessoas. Sempre eu falo do trabalho em equipe, porque é uma coisa que é primordial. Então, tipo, na vivência que a gente vai tendo, e a gente vai crescendo, e a gente vai entendendo muita coisa e vai levando uma coisa a outra. Ah, bacana. E, Milena, fala um pouco também de você, com quantos anos você teve assim, o seu primeiro contato com esporte. Você parece ser bem novinha, né? Fala pra gente quantos anos você tem, há quanto tempo que você está envolvida no esporte, o que isso representa para você, o que você conseguiu através do esporte. Certo, atualmente eu tenho 23 anos. Novinha. Bem não. Também tenho 23. Olha, a minha história com o esporte foi um pouco diferente da Ju. Eu acredito que eu demorei para ingressar no basquete. Eu ingressei no basquete. Se eu falar para você que meu primeiro contato com a bola de basquete ficou em 17 anos. Mas acho que a primeira vez que eu peguei o basquete como esporte foi ano passado, em 2022. Bem recente, né? É bem recente. Mas a minha vivência ela foi um pouco diferente, justamente porque nas escolas, eu acredito, prega muito que mulheres têm que aprender a jogar vôlei. Normalmente as meninas jogam vôlei e os meninos futebol. E os meninos predominam a quadra, né? E os meninos predominam a quadra. É muito difícil. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o basquete graças a um dia que os meninos do futebol faltaram. Aí tinha uma bola de basquete, apareceram 2 meninos que jogavam basquete e falaram: Milena, você que está sentada aí, porque eu não gosto de jogar vôlei.
Eu não gosto do vôlei. Não tem contato, né? Eu não tenho tem contato com o vôlei. Eu não tenho preferência pelo vôlei. Eles falaram, Milena, quer vir jogar basquete? Eu falei, quero. E foi aí que eu conheci. E eu aprendi a amar o basquete. Eu amo basquete. E atualmente eu voltei a praticar. E eu coloco essa prática atual, esse retorno que eu tive, eu coloco muito nas mãos, por exemplo, de jogadoras que têm dado ascensão ao nome do basquete feminino brasileiro. Por exemplo, a Damires, certo? Ela que está aí, voltando tudo. Acho que nomes como o dela está reacendendo o nome do basquete feminino. Em empresas como, por exemplo, a Centauro, ela é uma empresa que já é de artigo esportivo, ela tem começado a investir mais ainda no basquete, que é um esporte que ele está se populacionando no Brasil, que ele está crescendo, e foi através dessa onda que tem chegado que eu voltei a me reconectar com o basquete e conheci mulheres que jogam basquete. E pensa numa comunidade unida. É uma comunidade muito unida. Desde o momento que eu entrei no grupo do WhatsApp, que tem as mulheres que jogam basquete, conheci pessoas como a Fabi, e a Fabi que me apresentou a faculdade, que me apresentou o time, que falou, Milena, vem na seletiva. Mesmo eu falando para ela, olha, eu ainda não confio no meu basquete, ela não importa, a gente ensina, a gente vai jogar juntos, a gente vai fazer, vamos crescer. E é esse lugar que o basquete tem na minha vida, de acolhimento e de transformação. A mulher tem esse papel de acolher uma outra, né? Por entender que é uma luta árdua, né? Que a gente tem que correr atrás do nosso espaço, que não é fácil, porque aqui a gente está falando com mais propriedade do basquete, porque a gente está atualmente praticando essa modalidade, mas seja no futebol, no vôlei, todas as modalidades, né? A gente enfrenta essa dificuldade aí de questão de visibilidade, de questão de patrocínio, questão de investimento, né? Então, assim como a gente tem propriedade para falar do basquete, a gente pode também trazer um exemplo, se vocês quiserem falar até, a Marta, né? Jogadora de futebol. Então, a Marta, eu vejo ela um exemplo muito nítido em questão de comparar o masculino, digamos assim, do futebol. Principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente vê que é o país do futebol. Você vê a Marta aí com mais de prêmio, sendo muito mais vista em questão de premiação, e o Cristiano Ronaldo bem menos, digamos assim, não querendo comparar em questão de nível, mas também questão do nível dela, questão do Pelé, que fez mais gol também, e não ser tanto vista em questão de valores, patrocínios também, então ser uma luta diária em relação a isso. Não só ela no esporte, mas também outras mulheres também que acontece isso, que são vistas por um certo momento, mas isso acaba. E essas pessoas ganham milhões e milhões. Até mesmo a Copa Feminina, se a gente parar para analisar, vamos ter a Copa Feminina esse ano, já tem até lançamento de camisa, a camisa já foi lançada, e pouca gente tem observado ou comentado sobre isso. Ou sabe sobre isso, ou né? sabe sobre isso. Até os veículos de notícia, né? A mídia em si poderia dar mais atenção para isso. Afinal de contas, ano passado, em época de Copa, meu Deus, essa hora já estava todo mundo pirado. Deu uma potência muito grande. Já tinha comprado camisa, já tinha pintado a rua. Os bares já tava tudo. Era praticamente feriado nacional. Exatamente, todo mundo fechando, né? Tipo, o país do futebol, todo mundo vendo o Brasil. Exato. Aquela ascensão, sabe, fechando o trabalho, sabe, todo mundo. E o nosso time feminino é um time de gigantes. A gente vê lá, por exemplo, a Formiga, né? Sim, não é só a Marta. Não é só a Marta, temos a Formiga, ela já tá com quantos anos já? Ela já tá ali e passando do Cristiano Ronaldo também, e continua jogando, continua entregando uma qualidade. Mas tendo uma visão do que ela falou da Marta, tipo, pensando um pouco, eu vejo que falta um pouco mais de time, mais incentivo, não tipo no esporte, cidades mesmo, ajudar para ter mais visibilidade no feminino. Eu vejo muito isso. Tipo, o futebol tem time, mas não tem patrocínio, não tem essa ajuda. É uma luta diária a gente falar sobre isso. Porque a gente precisa de menina, a gente precisa da base para ter o adulto. Como ela fala da Marta, da Formiga. Desde que eu me entendo, eu sempre ouvi elas. E eu não vejo, não tô falando das pessoas que estão vindo na nova geração, mas é o que eu sempre ouço e não muda muito. Sempre elas estão lá em ascensão. Isso é muito ótimo. Mas a gente precisa melhorar, sabe? Evoluir. Sim. E até nós, mulheres, a gente precisa começar a dar visibilidade. Eu vou te dar um exemplo. Temos o esporte, né? Acho que acabou de ter o
paulistano, não sei, basicamente eu não sou muito conhecedora do futebol, mas teve o campeonato que foi feminino e algumas empresas, algumas redes sociais estavam transmitindo a live desses jogos, estava sendo transmitido, divulgado, mas a maioria que assiste é homem. Total. Sim. É homem também que consome o nosso próprio esporte ali voltado para o feminino, das mulheres jogando. Então, é também do feminino. A gente também precisa ter essa luta. A gente tem que estar muito unido para construir o nosso espaço. Sim. E a mulher, ela, dentro do esporte, tem uma grande potência, né? E não só as atletas que jogam, mas também, que nem na questão da arbitragem, né? Teve a final do futebol, que foi uma mulher que apitou, Sim. né? E isso é muito importante, a gente ter mulher atuando na arbitragem também. Voltando para o basquete, a LBF inicia, assim, geralmente os jogos com só equipe feminina na arbitragem, né? Elas fazem uma foto que fica muito linda, que uma equipe só de mulheres mesmo, né? É Pra de emocionar, poder, né? Sim, muito Nossa, aí você emocionante. fala, Quando meu eu sonho, vejo né? essas fotos, lindo demais. E aí, assim, a Você vê gente... que, tipo, a gente pode ser potência, mas a gente precisa, Isso. tipo, que a gente seja vista. Visibilidade. Exato. Que nem nessa questão da Marta e do Neymar, né? Se a gente for comparar os dois. Os dois são craques. Só que o que falta é investimento, é visibilidade. Porque, assim, o que o Neymar traz de retorno, 10% do que o Neymar traz de retorno é maior do que 100% da Marta. Total. É sempre falar não só do esporte, mas como um global. Tanto em questão do papel de trabalhar no CLT, fazer outras coisas, a gente sempre é o menos. Até mesmo quando você vai ver gerência, você vê quem sempre lá em cima. Entendeu? Sim. É totalmente diferente. Então acredito que para uma perspectiva lá do futuro, a gente precisa de mais investimento, de mais visibilidade. É um conjunto, não adianta só a gente mostrar o nosso potencial, vocês em quadra, ou as árbitras de basquete, futebol, vôlei, qualquer modalidade que seja. A gente conquistar o nosso espaço com profissionalismo, mas não ter visibilidade para isso. Mas a gente não ter sempre tem essa luta investimento para constante isso. de falar. A gente sempre tem essa luta constante que a gente precisa ter visibilidade, a gente precisa fazer isso, mas o que falta, sabe, pra gente conseguir isso? Porque a gente tem tudo, a gente pode parecer que não, mas a gente é a maioria em questão de mulheres do que homem. E mesmo assim os homens são muito mais em questão de potência, em questão do esporte, em tudo. Eu acho que entra muito aquilo que eu até esqueci o nome dela, ela esteve aqui na palestra e ela falou uma coisa que é importante, a gente precisa ocupar esse lugar de diretor, de gerente, de lideranças. Eu acho que quando a gente ocupar esses lugares, finalmente a gente vai ter aquilo que a gente precisa. Porque, afinal de contas, mesmo que a gente entre numa posição de ser a melhor, temos a Marta como grande exemplo. Tivemos também aí finais de jogo da WNBA, né? Nossa, é verdade, gente. Se vocês acompanharem, foi sensacional. Tipo, o jogo de basquete, como a gente ama, nós três, é muito bom a gente falar disso. O movimento que elas fazem, como joga simples e quer mostrar. E tá vindo. E veio de uma forma muito fantástica, que tanto é que os ingressos lotaram. E eu me emociono de ver isso. E sabe? se você parar pra ver, o troféu de MVP que a menina ganhou, né? Eu esqueci o nome dela, era muito pequeno. Sim, comparado total. ao troféu do MVP. E ela querendo o anel. E tem hein? no masculino. E ela enorme com o troféu assim, ó, segurando. Não faz sentido. Não faz Sim, sentido. sim. E no final, quem dita esse troféu? Os maiorais. Eles que estão ali na liderança. Eles que vão decidir o quanto que vai ser investido, o quanto que vai ser visto. Exato. Então, a gente precisa dessa visibilidade, de investimento. Ocupar os espaços, a gente já está correndo atrás disso. Se a gente for falar no esporte, que a gente já citou a Marta, Daiane dos Santos... grande ela veio potência. No judô nós temos a Rafa, que é bicampeã, né? Então, nós temos grandes mulheres que ocupam grandes lugares, conquistam espaço sempre lá em cima, mas mesmo se a gente for comparar uma gerente executiva mulher e um gerente executivo homem,
por mais que os dois tenham a qualificação, ele vai estar ganhando mais do que ela. Sim. Então, tem coisas que a gente tem que procurar saber o porquê, como a gente pode fazer para mudar e ser a diferença, Sim. entendeu? A gente tem que começar a diferença da gente, continuar lutando, tentando passo de conquistar o nosso formiguinha, espaço. né? Um dia de cada vez. Exatamente, não pode parar. Não pode se conformar, poxa, ele ganha mais, eu ganho menos, então tá tudo bem, tá tudo Não. certo. Não, a gente sempre tem que se posicionar, falar, procurar sempre evoluir e conquistar o nosso espaço, né? Como a gente já vem fazendo, nós tivemos grandes avanços, né? Total, gente. Eu lembro que numa breve pesquisa, eu vi que a primeira participação de uma mulher na Olimpíada foi em 1900. E aí começou com somente 2 modalidades, que era tênis e golfe, né? E aí, tipo, a gente tá em 2023 e quantas modalidades que a gente não tem o feminino? Futebol, futsal, basquete, vôlei, no atletismo. Levantamento de peso. A mulher tá conquistando nosso mulher tá espaço, conquistando tudo. entendeu? Nem conquistando, manter aquilo que a gente foi tirado da gente. A gente pode fazer tudo que a gente quer. Aquilo que já era de direito. Exatamente, mas sempre foi em questão do braçal, digamos assim. Ah, ela é menos forte. Não, a gente é forte igual. A gente tá provando o contrário. Exatamente. Estamos aí, As homens pessoas se dizendo cuidem, que a dizendo que a mulherada gente não é tá chegando possível. pesada, hein? A gente é muito possível, a gente consegue fazer mais, a gente consegue ir além. Sempre costumo falar que o esporte salva vidas, né? E eu já fiz capoeira, já tentei futebol, mas não tinha muito talento. E aí, com 13 para 14 anos, eu descobri o basquete. Comecei contra a minha vontade, né? O meu professor de capoeira tinha falecido. E aí, para eu não ficar sem fazer alguma atividade, a minha mãe me colocou num esporte que estava começando lá na cidade de Tiradentes, um projeto que até hoje existe, e é um projeto assim que traz muita molecada, sabe, da comunidade para praticar o esporte. E aí o professor ensina não só você bater bola, mas ele te ensina para a vida, sabe? Que você tem que ter comprometimento com o horário, que você tem que ter um comprometimento com tudo na vida, né? E aí esse professor, até hoje eu tenho um contato com ele, o professor Fernando, do projeto Lance Certo, e aí eu treinei com ele durante muitos anos. A gente jogou escolares, a gente jogou regionais, e aí o basquete me deu a oportunidade de conhecer outros lugares de São Paulo e até fora de São Paulo, né? E que se não fosse o esporte, talvez eu nem teria saído de São Paulo, né? Porque pra gente que é da comunidade, é muito difícil você ter acesso a viagens, ter acesso a até uma vida social melhor, sabe? E o basquete me proporcionou isso. Eu falo totalmente. E eu costumo falar que salvou vidas porque hoje eu tenho pequenas conquistas, mas que se não fosse o esporte, talvez eu não teria conquistado. E um desses exemplos é poder estar aqui hoje na Universidade Zumbi dos Palmares, fazendo faculdade, coisa que muitos da minha família não teve essa oportunidade, e graças a Deus eu tenho, e através do esporte, né? Então, hoje eu sou árbitra de basquete, hoje eu faço faculdade e eu consegui viajar por vários lugares do nosso Brasil através do esporte. E aí eu sempre falo pro meu filho, eu tenho um filho já de 11 anos, já coloquei no esporte também, porque às vezes, por você não ter uma ocupação, que nem o meu filho, que é homem, a minha preocupação, infelizmente, é que amanhã ou depois, se ele não estiver na escola, se ele não estiver praticando esporte, ele pode estar na rua, tendo contato com drogas, com bebida, e a partir do momento que ele está tendo uma ocupação com esporte, e que está proporcionando para ele também a mesma coisa, de jogar em Campinas, de jogar em São José, de ele estar viajando, está tendo esse contato desde cedo, está brilhantando os olhos dele.
Ele fala, nossa mãe, hoje eu fui para tal lugar jogar basquete. Nossa mãe, hoje eu consegui fazer tal coisa no treino. Então a ocupação dele é estar ali no meio do esporte, procurando viajar, jogar, melhorar, Ter evoluir. disciplina, né? Ter disciplina, exatamente. Porque exatamente, tipo, não que você não dá pra ele, mas o esporte é uma coisa que me deu muito. Minha família também me deu, mas é aquela coisa, ter disciplina. E eu gostei muito. Não tô querendo te atrapalhar, tá, Bia? Não, pode falar. Vamos E aí eu vou lá, contar um pouco vamos mais da juntos. minha vivência, né? Sim. Foi igual, mas diferente, mas foi a minha vivência. Eu comecei na cidade de Osasco, né? Como eu comecei no início da nossa conversa, né? E sempre atrás da minha irmã. Que eu tenho, Certo. que a gente sua tem irmã é um ano mais de velha? diferença. É, mais velha. Ah, Ela tá. tem um ano de diferença. Então foi aquela coisa, né? Não competitividade, mas me espelhar nela. Aham. E foi indo, uma coisa foi levando a outra, e quando eu Que vejo. as irmãs Williams, né? Aqui jogam tênis, uma atrás da outra, e assim vai. E olha que a gente tem um ano de diferença, digamos assim. Então, as irmãs aí, ó. Mas é bom, assim, sabe? Então ela é meu espelho, sabe? Sou fã dela. Beatriz. É bom que ela trouxe uma referência bacana pra você, né? Aham. Você viu ela ali conquistando Sim. e aí você falou, quero conquistar também. Exatamente, E conquistar junto também, né? Exatamente. E, tipo, o incentivo da minha família foi muito em questão da educação. Educação escolar, educação em questão, tipo, de não estar na rua. Principalmente a minha mãe. Então, eu vi isso como um incentivo. Aquela coisa que eu ocupava a mente, sabe? Como eu falei no começo, tá, gente? Meu melhor dia era chegar pra treinar basquete. O Meu dia de Deus. treino era o melhor dia. Exatamente, nossa. E foi levando uma coisa a outra. O tempo passou, né, gente? Eu fiquei, eu acho que durante 6 anos no Bradesco, ou até mais um pouco, porque no Bradesco é assim, a gente tem o núcleo e também tem a parte da base, é onde começa a realmente levar a sério. E ali me deu muita disciplina, a estrutura, foi todo, tipo, sensacional pra mim. É coisa que realmente você tem que fazer valer a pena. E passou um tempo, me lesionei, e aquilo me desincentivou, mas eu continuei. E agradecer a Elô também, né, que me ajudou muito, e os fisioterapeutas de lá, toda a estrutura que eu não poderia ter e eu tive. Mas passou o tempo também, conheci outros times, que eu fui para Guarulhos, a Pagebasque. Lá eu conheci, tipo, realmente um trabalho em equipe, não que eu não conheci no Bradesco, mas o trabalho familiar também. Acolhedor, né? Acolhedor, exatamente. E me deu também gana de querer jogar e saber por que eu tô treinando, aquele incentivo do trabalho em equipe, todos os dias. E foi ali onde meio que eu saí de casa, entendeu? Com 15, 16 anos, comecei a conhecer o mundo, digamos assim, andar de transporte público, conhecer a cidade, não só Osasco. Porque desde novinha, quando você vai jogar em alguns lugares Exatamente. longe, aí os pais não E é podem estar com a totalmente gente sempre, diferente, né? questão comparativa de estrutura, né? Você tá numa estrutura totalmente, tipo, que você não precisa, você precisa só jogar, se alimentar bem, dormir e estudar. Que era isso que precisava. E aí, quando eu fui para Guarulhos, não que eu não tivesse isso, me deram isso, mas eu precisava ter muito mais, porque eu não tinha custo. Quem ajudava eram meus pais, então vinha muito mais dos pais do que, tipo, do próprio incentivo da outra estrutura que eu tinha, entendeu? E depois eu passei para outro time, que foi para Santo André. Mas também com toda a educação que eu tive também, que eu sempre procurei no particular, que é totalmente diferente de outras pessoas que estudam em escola pública, né? Então, minha mãe também sempre procurou isso, meu pai, minha família como um todo, escola particular. E aí eu saí também de Osasco para ir para a Zona Leste para estudar, você acredita? Nossa. Saí. E foi onde eu tive também uma oportunidade de quê? De viajar para fora, menina. Aí, ó, tá Entendeu? Quem diria que eu estaria com passaporte? vendo? É mesmo? Né? Entendeu? Não... Talvez se não fosse o Exatamente, esporte, você não... consegue ter uma ampla visão, tipo, de como é o mundo lá fora. Por mais que eu fui uma vez, entendeu? É aquilo que eu tenho pra contar. Fui pra fora. Fui pra Europa. Aí, ó, tá vendo? Mas brincadeiras à parte, gente. E eu vi tudo isso, mas o tempo foi passando, a idade foi chegando e o custo não tava batendo, né? Porque a gente tem idade, mas aí você vive de contrato e aí você fica, não dá pra viver com R$300 ou até menos, entendeu? E aí foi indo, eu falei, não, preciso dar um jeito, né? Sim. E a última vez que eu joguei foi em Santos. A última vez que você jogou profissional. Que foi a oportunidade que eu tive, tipo, de meio que sair de casa, sabe? Tá com outras pessoas, tá com outras mulheres, vivência, disciplina também, né? Como sempre, mas deu uma estagnada em relação ao estudo, entendeu? Então, entendi. Você parou um pouco exatamente. o estudo, E era uma coisa que, por mais que eu não estudava no dia a dia, por conta do tempo que eu tinha do basquete,
o particular me dava essa oportunidade de entender um pouco, mas eu não tinha tanta visão em questão da resistência, da gente, pessoas pretas, entendeu? Eu não tinha essa vivência, porque eu sempre estudei escola particular, entendeu? Sim. A gente vê a diferença. E sofria bullying, mas estava lá, tentando estudar. E eu não era aquela aluna 10, não. Era só esforçada, digamos assim, e participativa. Agradeço os professores aí. Mas enfim, e essa vivência que eu tive de Santos também me deu a oportunidade de ter outra vivência. Porque querendo ou não, nos outros times que eu passei, eu não era vista, digamos assim, tipo, a melhor, digamos assim, jogar tempo de quadra, mas eu tive uma base, fui vivendo e não entendia. E quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, né? É verdade. Entendeu? E a gente vai entendendo muita coisa que quando a gente tem 7 anos, que a gente não entende agora, né? Entendeu? E bate a cabeça, né? E foi passando. E aí eu fiz 19 anos, eu entrei numa faculdade, eu fiz um semestre de rádio e TV, me apaixonei. Tanto é que eu falo demais. E fui conhecendo, fui gostando disso. Mas tive que dar um tempo pro basquete, né? Porque a conta vai chegando, né? É, porque Então. pelo fato de não ser tão valorizado, né? Exato. Você precisou priorizar ali. Ou eu continuo jogando por amor, ou eu pago os boletos. Exatamente. E os boletos não param de E chegar, aí a gente né? fica maior de idade e a gente descobre o cartão de crédito, né? Mas É. não vem ao caso. E aí a gente precisa realmente, que você disse, pagar a conta. E eu fui atrás de pagar a conta, né? E aí eu deixei um pouco de lado o esporte, né? Por um tempo. Por conta que o trabalho chegou, né? E aí, depois de um tempo, eu conheci a Zumbi dos Palmares, né? Que hoje eu faço parte dela, né? Tanto da Atlética, que era a minha referência, né? Tipo, nossa, eu quero entrar na faculdade. Pessoas pretas. Ai, meu Deus. Quero ver essa gente, meu. Conversar com essas pessoas, ter mais prioridade. E foi isso que foi acontecendo, né? Comecei a me apegar mais, comecei a ter incentivo das meninas, no esporte também. E também com a minha irmã, né? Não pode deixar de falar dela. É inspiração, Exatamente. né? A E aí foi a referência. primeira vez que eu tive a oportunidade de jogar junto com ela. A gente começou junta, devido dela ser um ano de diferença a mim, a gente não conseguiu jogar junta. E a faculdade deu essa oportunidade. E aí foi um sonho realizado pra mim. Nossa, tô jogando com a minha irmã, tem que dar o sangue, né? E ela dando Olha sangue só. também. E aí Que foi bacana. isso, foi bem gostoso. E pra resumir, né, porque já tá bem prolongado, eu conheci a faculdade e também conheci um estágio, juntei o útil ao agradável. Os finais de semana jogando, treinando com a faculdade e consegui o estágio. Isso foi tudo na época da pandemia. Então parou um pouco. Mas continuei na Atlética, sabe? Indo nos festivais que estavam tendo, mas com mais cuidado, tudo Certo. certinho. Mas também consegui o estágio, onde eu aprendi muito. Que hoje eu faço administração, tô no último semestre. E tive muito incentivo dos professores. Tive muito incentivo tanto do meu trabalho, onde eu tô também. Que me ajudou bastante. Ter essa visão de administradora também um pouco. E ter mais conhecimento de muita coisa. O que eu posso, o que eu não posso. E também agora eu tô na área, atuando também em questão de administração. E ainda continuo jogando pela faculdade. Então me dá essa oportunidade de ter o tempo, tanto de jogar basquete, quanto de trabalhar na área. Tipo, me deu esse futuro, digamos assim. Era uma coisa que eu só achava que eu só tinha o basquete. Mas também me deu o estudo, o conhecimento. Não que o particular não me deu, a questão do fundamental, entendeu? Entendi, perfeito. É isso, gente. Eu tentei... Muito boa. História bonita, história linda. Você viu? Eu fiquei um pouco ansiosa, Não, pode sabe? fazer Tipo, eu um tava, filme, tipo, que nem as irmãs. É que nem as irmãs Williams, tá? Pá, as irmãs do basquete. Realmente, dá pra fazer um isso aí. filme. E foi muito bacana, Foi. era divertido ver vocês em quadra, numa sintonia, enfim, abrilhantando os jogos da Zumbi. Mas abre aspas, né? Irmãs, vocês sabem que brigam demais, né? Ah, isso daí, se não tiver, não é irmão, né, cara? Isso daí é normal. É, mas eu também ganhei uma família, né, também aqui na Atlética, ver como que tá, ver como que a gente pode, né, falando um pouco mais de esporte feminino, né, Sim. que dá isso pra gente, a gente sabe que a gente pode mais, tanto é que às vezes a gente conversa no particular mesmo, pra gente incentivar, ter mais menina, que a gente precisa mesmo, sabe, colocar mais o esporte, não só o basquete, futebol, mas todos em ascensão, todos eles. É isso aí, Ju. Boa, boa. A Milena tá meio que chegando agora, né? É. Mas tem muita coisa ainda pra vivenciar com o basquete, né? Quer falar mais um pouco da sua experiência, sua expectativa? Bom,
graças ao esporte, eu tenho o esporte inserido na minha vida desde quando eu comecei a trabalhar. Eu trabalho com esporte há um bom tempo e eu sempre quis praticar algum esporte. E o esporte ele veio depois de uma época muito difícil que foi a pandemia. Há muitos relatos de pessoas que tiveram suas vidas salvas pelo esporte na pandemia. Pessoas que ficaram sedentárias, pessoas que tiveram ansiedade, depressão e doenças a qual algumas pessoas nem conheciam. Do nada, foi o maior tópico na pandemia. Enquanto as pessoas estavam doentes, entendeu? Sim. E o esporte ele veio para salvar essas vidas. E eu posso me incluir como uma das pessoas que foram salvas pelo esporte. Eu lembro que ano passado, eu tinha acabado de terminar minha primeira formação, eu já sou formada por gestão comercial, e eu meio que me encontrei sem objetivo. Eu voltava do trabalho, cuidava das minhas coisas de casa, e eu sentia uma necessidade que estava faltando alguma coisa. Foi aí que eu voltei a me reconectar com o esporte. E aí, aquelas horas acordadas, aquelas horas sem dormir, ou até mesmo horas no celular, procrastinando, aquelas dores no corpo que eram sinais de sedentarismo, porque as pessoas também têm isso, né? Ai, o sedentarismo é só pessoas que estão acima do peso. Não, não é isso. Sedentarismo ele vem com pessoas magras, pessoas médias, pessoas gordas, não importa. É uma questão de você movimentar. Esporte é movimento, não é estética. É verdade. E aí, eu estava ali naquela situação e foi aí que eu voltei a praticar o basquete. E aí o brilho voltou. Isso que estava faltando em mim, o brilho. O basquete, ele veio para me salvar numa questão mental. Hoje eu volto do basquete, eu vou direto dormir. Eu tô cansada, eu vou dormir. Hoje no sábado, eu não perco o meu sábado só ali no celular, até mesmo me enchendo de conteúdos que às vezes não agregam em nada. Eu acordo de manhã no sábado, eu vou treinar. Aí eu pensei, quando eu vou voltar a fazer uma nova formação? O basquete ele veio para me ajudar a ter uma nova formação, uma formação que talvez estava ali, eu estava almejando, eu sempre quis fazer publicidade e propaganda, sempre foi um curso que eu sempre desejei, mas eu sempre me limitei pensando, cara, será que vai ter mercado para publicidade e propaganda? Será que eu vou conseguir? E aí, graças ao basquete, eu consegui realizar um dos meus sonhos, uma das minhas metas, que era fazer publicidade e propaganda. Vim pra cá na Zumbi e agora eu tô vivenciando conhecer pessoas novas, tô vivenciando um campeonato, né? Que é NDU, certo? Isso. E encontrei uma família, como a Gil bem disse. Eu encontrei uma família, eu já tenho sido acolhida por mulheres no basquete, mas encontrar um time, me sentir acolhida, tem me ajudado a vencer a ansiedade, vencer todas essas angústias que eu tenho sofrido. E o basquete, ele pra mim, é a minha meta agora. Eu quero crescer no basquete, eu quero ser grande, eu quero melhorar, eu quero agregar pro meu time. Esse é o meu objetivo atual. Opa, bacana, gostei, é isso aí. Nossa, a gente fica emocionada só de falar, gente. O esporte é muito contagiante, né? Nossa, a gente fica com o coração quentinho. É isso aí. Bom, gente, então, finalizando esse nosso papo muito gostoso, né? Que se deixar, a gente passa aqui horas falando sobre esporte, principalmente sobre basquete, né? Mas foi um bate-papo muito produtivo. Espero ter tocado a todos vocês. E aí, quem sabe a gente não traz aí numa próxima entrevista mais pessoas do mundo do basquete. Talvez aí não só do feminino, mas do masculino também, porque o esporte é acolhedor, né? A gente está aqui tentando falar sobre o nosso espaço, mais visibilidade para o feminino, mas o esporte no geral tem que ser contemplado, né? Não só o esporte, mas também como toda a faculdade, né? Dá oportunidade para todos eles. Isso, então vamos aí trazer num próximo bate-papo mais sobre o esporte, né? Porque é muito pouco tempo para a gente falar sobre diversas modalidades, uma coisa que a gente ama e que traz tantas vivências boas, né? E é isso aí, a gente vai ficando por aqui, finalizando mais um programa Opiniões da TV Zumbi. Obrigado, meninas. Obrigado, Ju. Obrigado, Mi. Obrigada. Pela entrevista. Foi ótimo. Agora eu tô bem mais solta comparado ao começo. Tá bem mais solta, né? Se deixar, vai mais umas 2 horas tranquilamente falando, né? Já, gente.